Olá, pessoal. Bem-vindos ao Odonto na Boca do Povo. Eu, Viviane Nadeu, junto com meu amigo... É isso aí, Abdala Júnior. Hoje temos uma ilustríssima visita. Sempre ilustre. Com um assunto ilustríssimo. Maravilhoso esse assunto. Eu tô aqui para mostrar que dá certo. Exatamente. Apresente. Nossa amiga Cibele, ela é consultora médica. Se apresenta aí, Cibele. Conta pra gente. Com o que você trabalha? Que lindo. Obrigada pelo convite, gente. Eu sou a Cibele Penks. Eu trabalho com medicamentos à base de cannabis. Eu sou consultora médica há 4 anos. Trabalho exclusivamente com essa linha terapêutica. E vim aqui tirar as dúvidas e tentar explorar aí o assunto com vocês para ajudar as pessoas e profissionais que têm interesse no assunto. Agora eu vou dizer o seguinte, Cibele. Eu procurei a Cibele, na verdade, através de uma amiga, Patrícia, que está aqui hoje. Porque eu tenho muitos pacientes, atendo pacientes especiais que fazem uso da cannabis, né? E eu pude observar, eu sou um pouco ver para crer, aquele profissional que precisa ver para crer, estudar, entendeu? Ir atrás do negócio. Eu vi muita melhora no desenvolvimento cognitivo nesses pacientes. No caso, pacientes especiais que tinham dificuldade de locomoção e tudo mais. E é uma novidade para a gente, dentista, né? Inclusive saber que a gente pode trabalhar com a cannabis em prol desses pacientes também. Uma pergunta boa. É que você fala... Você responde, tipo, ela não falou nada. Mas a gente tem muita dúvida do que é a cannabis, então, mas pergunta, o óleo de Cibele, cannabis. Hoje, com essa novidade que a gente tem no mercado, Mas eu vou pegar um gancho. Também pode responder? Eu tô muito empolgada, porque assim, é muito legal ter você aqui hoje. Obrigada. Não, muito bom. Obrigada. Brincadeira, galera? Brincadeira, galera. Ô, louco, meu. Então, assim, primeiro lugar, como é que é... O que é o óleo de cannabis? Conta pra gente. Tá. Nada mais é do que um fitoterápico, né? Um óleo com canabinoides extraído aí da planta de cannabis. Então, assim, a planta de cannabis, ela possui 500 canabinoides aproximadamente. Que a gente tem estudado aí, são aproximadamente 106 canabinoides. Tem 400 mas que a gente e pouco lá para... Tem ainda muito para explorar. Aliás, a evidência toda da terapia no uso para sintomas de várias patologias ainda tem muito a se evidenciar, né? A gente vai falar disso aqui. Mas que a gente tem já apresentações com esses medicamentos em destaque, muito conhecido primeiramente aí os primeiros a serem estudados, que era o CBD e o THC. O CBD, eu lembro do banco. Todo mundo aplicar igual do CBD. Todo mundo fala CBD. Agora, investimento, aí eu falo pro médico, não, doutor, é CBD, porque é o canabidiol. E tem o THC, que é o tetrahidrocannabinol. E o CBD não ajudava, não, que era tipo quase poupança. Não vale a pena investir. Aí esse ajuda. Esse vale a pena investir. Tanto que a gente estava até conversando anteriormente, que é um mercado que teve um boom muito grande aí nos últimos 5 anos, né? Não só porque a planta dizem que você aproveita ela inteira na parte têxtil, enfim, mas principalmente na parte medicinal agora, que a gente não tem tanta evidência em tantas patologias ainda, porque vocês, né, como profissionais da saúde sabem melhor que eu, que para a gente comprovar a eficácia realmente de um medicamento levam-se 20 e poucos anos. Você tem que acompanhar o paciente, saber se depois que ele parou o uso, se ele não teve nenhum problema com a molécula a longo prazo, enfim. A gente ainda não tem isso com a cannabis. Mas existem evidências, sim. Tem alguns estudos, principalmente em dor crônica. Quadros em andamento. Epilepsia. Né? Por que começou a epilepsia? Como é que surgiu a cannabis no Brasil? Boa pergunta, Muito boa pergunta. O quê? Galera. Como surgiu a cannabis no Brasil? A primeira criança a trazer a cannabis no Brasil, ela tinha epilepsia refratária, de difícil controle, que estava degradando o cérebro dessa criança de tantas crises que ela tinha no dia. Agora é tá desligado, era um alarme. Quem é? Posso desligar? Pode, melhor, senão eu vou dormir com essa musiquinha aí. Vai lá, Paty. Com essa musiquinha eu vou dormir, Eu vou desligar, porque é alarme. Nana nenê. Nana nenê. Só apagar a luz, acabou a conversa. Só porque eu peguei um baita... Não é emergência, não. Tá fácil pra ninguém. Desligar, pronto. Cibele, você falou que começou a ser usado mais ou menos há 5 anos atrás. Essa criança foi a primeira... Ela conseguiu autorização através da Anvisa para trazer a medicação para o Brasil. Então, para começar a história, era só com briga jurídica para conseguir trazer. Aqui no Brasil, na verdade... Ainda só assim, né? Não, ainda não. Hoje a Anvisa ela abriu um espaço onde ela solicita alguns documentos que comprovem aí que você realmente precisa do uso da cannabis. E aí esse paciente tem a oportunidade de fazer um cadastro no site do governo
Assim que ele termina o cadastro, sai essa autorização que é válida hoje por 2 anos. Então, o médico, ele é responsável pelo paciente. Aí ele escolhe o produto, ele escolhe a dosagem e a Anvisa tem que aprovar, né? Ele que cuida do histórico médico desse paciente e sabe se tem potencial ali ou não. E o seu papel é orientar os médicos com relação ao que é, Como a tirar ajudar. as dúvidas, né? Principalmente assim, qual que é a preocupação do médico? O que pode fazer de ruim para o meu paciente? O que melhora, ótimo, mas e o que isso pode prejudicar, né? Como é que eu começo essa dose com esse paciente? Hoje a gente tem uma variação imensa de apresentações de produto, porque apesar de se utilizarem, né, mais 4 tipos de canabinoides, a gente pode usar 1.000 miligramas de um canabinoide, 3.000 de um, 12.000 do outro. Para que eu vou usar? Em qual circunstância eu vou usar essas apresentações? E aí entra o papel do consultor. Tá. Explicar qual é a indicação. Eu acho que o principal tabu, né, de uma pessoa, de um profissional que não tem esse contato, é saber a diferença da cannabis recreativa para uso recreativo para o óleo. Eu acho que você poderia pontuar bem isso, porque tem diferença. Explica pra Totalmente. gente, qual é a Primeiro, né, a forma como você administra os dois. Um, você tem que fumar e o outro, você usa gotas, né? Então, mas o que difere? Principalmente o efeito colateral que um dá. Então, o acesso da fumaça, né, aos receptores é muito rápido. Isso tem um impacto de efeito colateral grandíssimo e até de tirar o ser humano do centro, né? Então, ele fica alterado, alguns ficam verborréicos, outros ficam mais Então, o cara cansados. que faz o uso terapêutico, ele não tem esse lado... Nem um pouco. Por quê? Porque as doses são tituladas individualmente. Então, a gente começa com nanodoses, né? Doses muito baixas. A gente começa com 1 gota, dependendo do paciente, 2 gotas por horário. A tomada é normalmente de 12 em 12 horas. Tá. Então, você começa com 1 gota de manhã e 1 gota à noite. Mantém 3, 4 dias, até o organismo reconhecer o que é isso que está entrando aqui, que substância é essa. Mas para cada tipo de prescrição, para cada tipo de situação, é uma quantidade diferenciada, é uma posologia diferenciada. Na verdade, a posologia, eu particularmente instruo os profissionais a sempre começarem com 1 a 2 gotas. Pode começar com mais? Pode. Mas o organismo do paciente de cada um. É individual. Aí, como é que eu vou começar com 5 gotas em um que pode ter um certo... a pessoa tem um efeito... como é que se fala? Como é que se fala quando o paciente fica meio encanado com a medicação? Tipo, a gente tem essa preocupação. Não, o paciente pode falar assim, poxa, eu vou começar com 2 gotas. Ai, mas caiu um pelo do olho. Ele tá encucado. Se ela der azeite, ele já acha que tá Foi a maluco, cannabis. né? Doutor, começou a cair meus cílios. É a cannabis. Ai, doutor, comecei a ter uma tremedeira. Não é. A cannabis em doses baixas, não é para você sentir efeito nenhum, na verdade. A pessoa toma... O cara já sofre com isso, com exatamente, placebo, né? Exatamente. Deu azeite, ele já fala, tô doido. Então, mas tem uma outra questão também. O veículo do qual a medicação é feita, que é o óleo, pode também dar um efeito colateral no paciente. Eu tive casos de atender médico junto com o paciente, que o paciente tomou 10 gotinhas do óleo de cannabis e teve uma desinteria. Porque a sensibilidade dele ao óleo é muito grande. Que é o veículo que foi Então, sempre começar com doses baixas, até que esse paciente vai se adaptando. E aí sim, o que vai diferenciar realmente a dose de um paciente e outro é a longo prazo. Então tá, então peraí, deixa eu só organizar aqui o pensamento. Quais são os tipos de óleo que a gente tem? São vários tipos, certo? Hoje a gente tem 3 tipos de óleo que a gente... Dentro desses 3 tipos a gente faz as variações de concentração de canabinoides. Então a gente tem um óleo full spectrum, a gente tem a versão de óleo broad spectrum e tem o isolado. O que é isso? O full é quando a gente extrai integralmente os canabinoides da planta e produz a medicação, seja lá qual for a concentração desses canabinoides. Em que casos a gente não vai usar, principalmente o THC, o temido THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o que tem o principal efeito psicotrópico aí, que pode realmente ter um efeito colateral desagradável, o paciente ficar cansado ou ter um efeito, uma sensação de angústia, de desespero, quando a gente exagera essa dose, tá? Em alguns casos de pacientes como lactante, gestante, criança normalmente, pacientes que são submetidos a testes de doping, atletas, pilotos que não podem ser pego no doping, a gente vai evitar o THC. Certo. Tá? Então, a gente vai ter que ter a versão broad spectrum, que normalmente é quando a gente isola um canabinoide. O mais comum hoje é o THC, tá?
Pode ter um broad spectrum que tem o THC, todos os outros canabinoides e menos o CBD? Pode, mas não tem muito sentido, né? Porque a preocupação hoje seria o THC. E tem a versão isolado, quando a gente pega um único canabinoide e a gente isola ele numa apresentação. Isso uma já é formulação. vinculado com alguma coisa específica? Uma assim? doença. É uma doença específica? Então, por exemplo, crianças epiléticas, por exemplo, ou com tratamento de epilepsia grave, como síndrome de Dravet, por exemplo, a gente normalmente indica o uso inicial de um óleo isolado, tá? Porque o principal anticonvulsivante dos canabinoides é o CBD. E o CBD, a gente isola ele numa apresentação e aí ele tem lá 99,9% de pureza, né, em relação ao CBD. Nesses casos, a grande maioria dos pacientes a gente usa o isolado. Por quê? Porque, infelizmente, o cérebro em desenvolvimento, a gente não pode testar outros, por exemplo, usar o THC. Em que caso, Cibele, que é uma exceção usar o THC em uma criança? Quando o cognitivo dessa criança é mais comprometido do que o próprio canabinoide comprometeria. Uma criança com uma certa demência, né? Uma criança num estado vegetativo que precisa melhorar e a gente percebe, sei lá, que a criança tem uma questão de dor associada. O que é mais importante? Tirar a dor desse paciente. Aí a gente associa uma medicação com THC. É sempre assim, por exceção. E com relação a essa linha de ajudar na terapia, por exemplo, a gente trabalha muito com disfunção de articulação, esse tipo de coisa. Muita dor na articulação. E isso poderia ser, eu não sei qual que é o lance com relação ao estudo em cima disso, ou se o dentista, eu posso prescrever isso para um paciente que tem algum tipo de disfunção? Hoje na parte de odontologia tem se usado muito na questão de dor, a aplicação da terapia, principalmente para a questão de dor e relaxamento dos músculos da face. Isso aí. Né? Então, paciente com bruxismo, né? Eu posso prescrever? Pode prescrever. O dentista e o médico hoje são autorizados. Esse é um corte muito bom, hein? Tem estudos Esse é um corte muito bom. Da melhora do bruxismo? Tem como... No bruxismo, especificamente, não. É tudo melhora. muito raso ainda, as discussões. Mas na dor neuropática, por exemplo, dor do trigêmeo, aí tem estudo. O que eu falo, né? Vamos fazer um desse, pô. Vamos? Não, fazer um estudo desse, verdade. É legal. A gente corre legal. atrás de um monte de aluno aí para fazer um monte de coisa, vamos fazer isso. Assim, tem muito profissional interessado nisso, porque pensa assim, ó. Qual que é o mecanismo de ação da medicação? É por homeostase celular, né? Então, a gente... Então, vamos explicar o homeostase. O que é o homeostase aí ficou meio basicamente, ela reequilibra o que a gente tem disfunção dentro do organismo, tá? Então, por exemplo, paciente que tem um problema congênito, um paciente que tem uma doença neurodegenerativa, o que a cannabis faz? Ela melhora a comunicação entre esses receptores. Por exemplo, um Alzheimer, por exemplo. Na questão do Alzheimer... Fala um nome, Cassandra. Quais são os sintomas que aferem a doença, por exemplo? No quesito Alzheimer tem o esquecimento, a irritabilidade pelo paciente não reconhecer a rotina, não compreender que as pessoas estão lá querendo ajudar, trocar o dia pela noite, não dormir bem... Enfim, é mais a parte comportamental, tá? Então, o paciente começa a fazer o uso do óleo de cannabis, aí tem que ter uma apresentação específica aí que a gente indica para o médico para iniciar. Normalmente é um óleo de alto CBD, ele é um full spectrum de alto CBD e uma concentração também de THC, mas menor. E o que a gente quer fazer? Melhorar a ansiedade desse paciente e melhorar a sensação dele de bem-estar também. Então, conforme esse paciente fica mais tranquilo, ele fica mais suscetível a aceitar a ajuda, então ele colabora mais com a rotina ali da família. A questão do esquecimento, que eu aprendi com o neurocirurgião, ele falou, o que o cara esqueceu, ele esqueceu, ponto, acabou. Mas o que ele reaprende, ele começa a fixar melhor a rotina. Então, você ensina a pessoa lá todo dia, tem que arrumar a cama, tem que escovar o dente. Né? Daqui a pouco ele está fazendo isso sozinho. Ele volta a fazer essas coisas sozinho. É tipo um casamento. O cara vai aprendendo a fazer. Olha a comparação. E aí, se ele não fizer, não é? Tipo, é isso mesmo. Sei lá, só pra entender. Mas é mais tranquilo, né? Tomar cannabis muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Cara, pelo amor de Deus. Muito mas melhor. Isso é interessante. Aí a pessoa começa a pegar a rotina e ele tem uma questão neuroprotetora também na cannabis. Na cannabis tem? Então, o que a gente percebe? Não tem evidência nisso, é importante falar, né? Os estudos ainda estão aí evoluindo. Tem muito estudo randomizado, duplo cego acontecendo, mas não tem o tempo necessário ainda para se tornar evidente. Conclusivo. Mas está caminhando para isso. Mas o que é interessante? Que aí é o que eu falo.
a resposta clínica a comprovação clínica é fantástica, por isso que as pessoas experimentam e não param de usar o tratamento. O paciente, ele começa a ficar, no caso do paciente com Alzheimer, né, com esses tipos de sintoma, enfim, ele reaprende, a rotina dele fica muito mais tranquila, aquele negócio, né, o que ele esqueceu, obviamente, não tem como lembrar, mas eles percebem uma não progressão da doença. Perfeito. Então, Entendi. o que o próprio filho, o cuidador, a esposa falou, ele não piorou. Isso já é um ganho absurdo Então, para a família. eu tenho um exemplo, eu contei, né? Posso contar aqui Não novamente. contou, não. Pra mim não contou, De um paciente que ele tinha muita. Além de Esqueceu? ele, Ela tá lembrando o paciente. ele pode, mandar pra convulsionava ela um pouco bastante, usava de marca-passo vagal. E tinha, por conta das medicações, ele tinha uma falta de desenvolvimento cognitivo comportamental, por conta das medicações que praticamente deixavam, né, ele numa situação mais sedado. Então, ele não conseguia se locomover sem auxílio, muito auxílio, né? E ele conheço desde os 8 anos de idade, e hoje ele tá com, né, não vou nem contar, né, 20 anos. E realmente houve a necessidade, né, de entrar com óleo. Assim, ela foi uma das também que eu conheci que brigou muito, né, com relação à ação judicial para conseguir o óleo. E hoje ele entra. Ele não fazia contato visual comigo, então, quer dizer, para abrir a boca do paciente era um parto, aquela situação. E hoje ele entende. Eu falo, abre a boca. Ele abre, ele brinca, ele me abraça, ele beija, ele anda. Qual entendeu? a causa da maior parte das doenças que você conhece? Inflamação. Ela causa uma inflamação no corpo do paciente. Então, pensa que a cannabis ela é um poderosíssimo anti-inflamatório. Então, isso ajuda também, né, na questão do contato visual, na questão dele estar mais tranquilo para fazer o procedimento. Na grande maioria, hoje, por exemplo, demência, Alzheimer, autismo. A parte comportamental No caso, ele é melhora autista muito. também, né? Então, ele melhorou. Mas, por exemplo, ó, o cara chegou lá, eu acho que seria uma situação de ajudar. Eu pego meu receituário, como que funciona isso? Uma clínica, um dentista que queira receitar isso para o paciente. Tá. Hoje, a gente tem 2 formas de trazer essa medicação aqui para o Brasil, ou de comprar ela aqui no Brasil, tá? Então, tem as apresentações que já estão na farmácia. Aí precisa de um receituário azul, uma prescrição controlada. Esses medicamentos hoje são tarja preta aqui no Brasil. Só um adendo, o dentista, ele normalmente não tem esse receituário eu não azul. tenho. Deixa eu explicar o negócio. A gente, para conseguir o receituário azul, tem uma médica aqui agora que acabou de chegar, linda, doutora Vivi. A gente tem que ir na vigilância sanitária da região e solicitar o receituário azul. Então, o dentista que quiser ter o receituário azul para prescrever, ele tem que notificar a vigilância sanitária, fazer uma inscrição, preencher algumas coisas e justificar algumas coisas lá, e aí que você consegue ter a numeração para conseguir mandar fazer o bloquinho do receituário. Tá fácil, tá tranquilo. O médico tem mais facilidade nesse já tá produto acostumado. que está na farmácia. Mas tem a versão de produto, né, que a gente traz por importação, que hoje ainda é aprovado individualmente através do seu próprio CPF pela Anvisa. Então, como eu estava explicando, pego alguns documentos como RG, CPF, comprovante de endereço e a receita médica, faz um cadastro no site do governo, mandando essas informações, ela autoriza o produto daquela marca, aquela apresentação que você está trazendo, e aí a empresa consegue importar esse produto. Isso não tem nada a ver com o receituário azul? Não precisa de receituário azul. Aí é uma receita branca simples, aí, por exemplo, que o dentista e o médico podem fazer. Eu achei que precisava Hoje Passa a receita, te mando, por exemplo, para alguém que trabalha com isso e a pessoa me traz. É a forma mais tranquila. Hoje ainda o volume maior de importação do que na compra da farmácia. Não, Por quê? eu não pedi Não dá hoje. para fazer isso aí. Na farmácia, os produtos que a gente tem disponíveis, eles são mais caros, né? Por estar disponível ali, você consegue rapidamente comprar. Eles são mais caros e a concentração dos canabinoides são menores. Então, é normalmente uma fuga para o médico que precisa iniciar rápido o tratamento com algum Mas, paciente. por exemplo, ó, eu pensei no assunto e gostaria de indicar para um paciente meu que tem apertamento, sei lá. Eu não tenho conhecimento para, tipo, da quantidade Saber disso. a dosagem disso. Existe algum curso E a em cima disso? proporção Como que de funciona? CDB e THC, Tem entendeu? tanto as empresas hoje que trazem a medicação, elas promovem educação Tem muitas médica. empresas?
Hoje, acho que já passou de 300 empresas registradas na Anvisa. Caraca, Tem bastante empresa. E aí, essas empresas promovem a educação médica continuada, tanto paga quanto gratuitas para os médicos. Mas nunca ninguém chegou lá e me convidou para fazer um Olha curso só, desse. quantos médicos... O dentista começou a prescrever recentemente, foi no Sei final do lá, ano passado. lá no meu nunca ninguém me Que convidou. liberou. não. Mas agora começa. Tanto o interesse dos profissionais buscando isso, quanto até das empresas de baterem na sua porta ali daqui a pouco. E ainda está naquela situação igual a nossa harmonização, né, que a gente tem. Entra um negócio, sai, cai e entra... Não. Porque eu lembro que eu falei com você no final do ano passado, você falou, peraí, calma que deu uma segura e vai, por conta da parte jurídica. Mandou uma nota, não sei dizer no detalhe, tá? Não vou lembrar tudo, Não, mas nem querendo dizer precisa também. assim, que somente psiquiatras e neurologistas poderiam prescrever a medicação. Só que, gente, a gente já chegou num momento, em 5 anos, que tem uma porrada de profissional em diferentes especialidades que usam a cannabis como um complemento aí, né, no tratamento do paciente, teve um ganho muito grande. Como é que você vai falar para esse paciente parar de usar? Hoje Ou não vai tem direcionar todo mundo para o psiquiatra e para o neurologista? Mas volta no que ela falou Isso- do orofacial. Eu tive que essa briga Exato. do médico com o dentista. pode, a gente Aí, em não poucos dias, em pouquíssimos dias, a Anvisa, né, Já mandou uma outra derrubou. nota falando que não, que isso não vai mudar, que quem está tomando vai continuar Isso que tomando, você enfim. falou é importante. Você falou de associação, né? Quer dizer, ele não precisa deixar de tomar o medicamento para tomar cannabis. Eu posso associar. Como que a gente começou o uso da cannabis no Brasil, né? Vou voltar um pouquinho no tema da Anne Fischer, até para explicar. Por que começou na epilepsia? A epilepsia é a única patologia que me vem à cabeça que a gente consegue quantificar a melhora com o uso da cannabis. Então, a criança tem X crises num dia, uma crise que demora muito claro, tantos segundos ou até minuto, e com o uso da cannabis, um gráfico que começa a cair. Cai. Né? E a melhora aí na qualidade de vida dessa criança e da família é absurda. Então, os principais casos, né? E hoje o que a gente tem maior número de artigos, né, em cima do tema é na epilepsia, tá? Com relação a como é que a gente começou a aplicar nas outras coisas. Quando você entende o mecanismo de ação da medicação e entende que a gente tem receptor da medicação no corpo inteiro, você fala, opa, se funciona para epilepsia, que afeta ali principalmente o sistema nervoso central, funciona talvez para Alzheimer, para Parkinson. Por que não? Tem Para receptor lá disfunção de também. articulação, por que não? Exatamente. Cara que aperta o tempo todo. Aí começou a explorar. Os médicos usavam como terceira escolha, ou nem queriam colocar como terceira escolha. Às vezes ele teve que abrir um pouco preconceito do medo médico. dele. É, medo. Muito não é bom nem- esse corte. Não é nem Esse corte é bom, preconceito, esse corte é bom. medo. Porque o médico ele é responsável por uma vida, né? Se acontece qualquer coisa ali, quem cai matando ele em cima dele? O CFM, né? Ele tem que justificar muita coisa. E aí, o nosso trabalho, né? Levar alguns artigos, algumas evidências para esse profissional e falar, doutor, para aqueles casos de pacientes refratários que tudo que você já usou, que tem disponível, não deu certo, inclusive levou para benzer, levou para... Refratário Não a deu tudo. certo, doutor. Na época, a gente falava desse jeito. Tenta cannabis. Às vezes é exatamente isso que a família está esperando. E quando esses pacientes começaram a melhorar, aí, gente, não tinha volta. Indiscutível, né? Não é mais hoje a terceira escolha de muitos profissionais. É a primeira, é a segunda. Por quê? Primeiro eu digo assim, né? Já tentou de tudo, já tentou do mais básico. Às vezes não é a primeira porque o paciente acha que é caro, né? E tenta E é outras... muito caro? Não é um tratamento caro. Hoje não é mais um tratamento caro, tá? Eu acho interessante isso, que não é a primeira... isso pode ser a Mas primeira dá pra escolha. entender que não era a primeira mas, também, Mas de cara. os profissionais, eu te falo porque eu trato dor e disfunção de ATM, Abdalá também. Isso. E a gente tem alguns pacientes, por exemplo, reumáticos, que eu posso operar o paciente hoje, dali algum tempo, que a gente depende da inflamação, do processo inflamatório desse paciente, Isso mesmo. ele vai recidivar, ele vai ser refratário. Então, você opera o paciente para aliviar a dor, mas você fala para ele, cara, você vai inflamar de novo uma hora aí. Exato. Por mais que o reumato esteja trabalhando e tentando. Então, eu acredito na cannabis nesse sentido, nesses pacientes de que a gente agregar, já né? sabe que ele vai recidivar, ele vai ser refratário de alguma maneira. Exatamente. E o que olha que interessante que você trouxe, né, em relação à dor crônica, por exemplo. O que ele melhora? Não só a sensação na intensidade dessa dor, mas a cannabis, como ela melhora esse processo inflamatório e ela equilibra essa reincidência no organismo do paciente, ele diminui não, né? Ele aumenta o intervalo também dessas crises que ele tem. Então, melhora muita coisa. Cara, eu esqueci O de paciente falar melhora. Melhorou a dor, melhorou a ansiedade desse paciente, melhorou a depressão desse paciente. Porque quando a gente fala em dor, né? Eu não sabia disso, mas tem pessoas que sofrem de dores, assim, de não sair da cama. Aí vai pro psiquiatra porque acha que a dor é psicológica.
E é muito difícil, porque até um médico que eu aprendi muito com ele, ele falava para mim, Sibeli, dor é testemunho. Você tem que acreditar que o paciente está com dor e você vai tratar esse paciente de acordo com o que ele te relata, né? As demais coisas, aí esse paciente melhora. Eu tenho muito caso de dor neuropática pós-herpética. Tá. Que causa uma dor assim... O que seria isso? Herpes zoster. Não, tudo bem, porque o cara tá assistindo lá, às vezes ela sabe. afeta os nervos e esse paciente lesiona o nervo e aí fica com aí ficou dor mais... o tempo inteiro. Tá. Esse paciente fica mal-humorado, deprimido, impossibilitado, limita a vida desse paciente. Porque ele tem Você dor, teve você acha que mas vai eu queria ter falar um que fazer? negócio. Você teve herpes, não? Desbrabando. Uma empresa de banana sensacional. Ai, que sim. Dona Fernanda, que é a boss. Gente, aqui não- Ale, aqui- Rosângela, Cris, Aqui meus não falta parceiros. banana e não Banana falta e viagem. Nós É isso aí. estamos bem de Estamos- banana e viagem. Estamos esperando o próximo patrocínio. Quem sabe cannabis, né? Quem sabe, ué. Pode ser. Aí, beleza. Mas você, Abdala, Mas é que eu tinha esquecido voltando no ao começo. assunto, pô. você teve Eu tinha que você ter falado teve, no você começo. teve herpes já? Eu não tive nada, não. Não, tive ela nada. estava não. explicando essa dor aí. Então, e aí você toma teve. cannabis e melhora. Não, aí o paciente começa a tomar, Fala você. melhora a sensação da dor dele, a percepção dele em relação à dor, porque o THC ele promove uma sensação de bem-estar no paciente, então ele Tem fica água mais aí? de bem com a vida e tudo melhora. O paciente se sente mais disposto a fazer as coisas do dia a dia. Eu tenho um paciente, por exemplo, que não saía de casa, não conseguia trabalhar, não conseguia se relacionar com o marido, a esposa, porque tá sempre mal-humorado, tá sempre chateado com a dor, né? Vixe, Não falei nada, não, pô. Ela tá contando o relato. nem precisa, o Cadu já tá rindo, nem precisa. Tá fácil pra ninguém, né? Tem gente que vai prescrever bastante coisa aqui hoje. Tô vendo. Mas, mas é enfim, muito legal, pô. em relação à aplicação terapêutica, aí o leque se abriu. Como eu Você fala, faço isso? Eu Ó, tenho um receptor disso no corpo inteiro. Cibele, RG tal. Como que eu peço isso? Como que faz a receita? Isso. É o nome completo do paciente. Ih, tá. É o nome correto do produto tem que estar escrito Como seria o nome corretamente. correto do produto? Ah, Não sei. Eu quero não, assim, o receitar. nome correto é exatamente a marca como ele está CDB. registrado. Por exemplo, se for CBD, o nome da marca tem que ter a marca, não é só Tá. canabidiol, não pode ter isso. Entendi. Não é o genérico ainda, não existe o Não, genérico. não Ô, existe, Viviane, gente. o Não negócio existe é nem já quer o genérico. original ainda. O Brasil tá isso aí por causa disso. Já quer o genérico. O similar. Não tem amostra, é proibido a amostra, né? Vai. Medicação Você controlada perguntou, não tem né, se tinha amostra. não Perguntei, pode. porque a gente tinha que ilustrar. Por isso que eu Não perguntei. pode. Então, assim, precisa de um profissional aí Ó. se responsabilizando por essa prescrição para você. Pode o médico ou o dentista fazer a Mas, autoprescrição. Autoprescrição. Eu sei a empresa, então eu vou lá. Aí Viviane, você nome Nadeu, completo, RG tal. a data na receita, Aí como que eu coloco? nome do O nome do medicamento, medicamento e a quantidade. A posologia, aí normalmente a gente ensina vocês a fazer a Ah, posologia entendi. certinho. Tá. Então, doutor, para essa medicação, como ela é muito forte, né? Você tem pode deixar um pH link, alto. por exemplo, se alguém quisesse ter alguma dúvida com relação à posologia, a quantidade. Então, o que eu falo, né? A gente sempre começa com as doses menores, independente se é um medicamento, entre aspas, aí fraco, né? Que não tem quase THC, né? Tá. A gente sempre começa com doses baixas, para esse paciente se acostumando. E aí, a titulação de dose ela é feita entre a primeira até a terceira semana de uso. Porque é exatamente essa janela que o paciente começa a ter uma resposta terapêutica. Ele já apresenta alguma melhora. Não é de imediato, então. Não. 3 semanas, pelo 3 menos. semanas. Entre a primeira e a terceira semana de uso, os pacientes já começam a perceber, sim, a melhora de uso em relação à medicação. E aí, depois disso, sim, ainda não cheguei no que eu acho que possa melhorar esse paciente. Aí vai tendo um aumento de dose. E aí, a gente também passa isso para o médico, né? Existem alguns apontamentos aí por estudos de que você pode chegar com canabidiol, por exemplo, até 30 miligramas por quilo dia nesse paciente, que ele não vai ter reação nenhuma. Com THC, você tem uma limitação muito maior, né? Então, até entre 25 até 40 miligramas por dia do THC é aconselhável ficar de olho, porque a partir disso você pode ter uma reação, um efeito colateral desagradável nesse paciente. Pelo que você conhece e conhece muito sobre isso, eu acho que você aconselha também os médicos, os dentistas que quiserem trabalhar com a cannabis, fazerem algum curso, alguma coisa, alguma orientação. E algumas empresas acabam... Existe isso? Existe. Sempre vinculado a alguém. Tem sempre um profissional, um médico, um dentista ou algum Mas sempre vinculado a uma consultor empresa. técnico. Tipo, não tem curso Normalmente lá. as empresas têm mais interesse em promover Claro. isso, né, pelos fins Lógico. óbvios, né?
Mas eles ensinam tudo. E aí o consultor faz a manutenção disso com vocês, né? A gente estuda também com o médico ou com o dentista. Mas com o dentista vai visitar o dentista? Eu nunca vi isso. Então, eu vou lá visitar você agora. Não, ela foi me visitar, tá bom? Você tem que se tornar um bom prescritor. Mas eu também fiz. Então, mas assim, no meio geral, porque dentista tem, pô, você pega uma rua, tem 18 mas dentistas. Mas tem o interesse do dentista também. Então, por exemplo, agora, conforme a gente vai explicando, e eu falo, doutor, sempre dá oportunidade para ter a sua própria experiência. Porque eu falando, vocês podem ficar aqui alucinados. Mas você só tá aqui porque eu tive a experiência. Então, quando acontece com você, com a sua família, com alguém da sua família, com um paciente seu e tem uma melhora... Eu não tenho, mas eu acho que tem que agregar. Tudo que puder agregar é bom. Sim. O Abdala, ele não queria perguntar, ele tá com vergonha, mas ele quer saber vergonha, se vicia o óleo de Eu cannabis. não acho que vicia. Já respondo pra você. Assim, olha, gente, a maioria dos pacientes, a grande maioria, eles têm uma resposta muito bacana em doses muito baixas. Não vicia. Ele poderia parar a qualquer momento que ele não teria uma crise de abstinência, ele não teria Se ele quiser interromper hoje o tratamento... 24 horas a medicação não está mais no organismo dele, tá? Mas em doses altas, em pacientes, sei lá, que tem uma dose altíssima de THC... Mas o paciente, imagina o que estava... Para ele ter a dose alta, imagina o quanto ele tinha de outros problemas. Sim, então, né? Tem que ver esse outro lado também. É tudo ganho, né? A gente tem que sempre analisar realmente a relação de ganho em relação à aplicação da terapia aí. Óbvio. Mas, assim, na maioria dos casos, não teve problema de vício, de nada. Até porque não é para ele tomar, para ele ter alguma sensação além da melhora em relação aos sintomas dele. Né? A proposta é essa. Proporção de THC também. A proposta é essa. Uma coisa importante para falar em relação aos tipos de óleo, né? A gente está falando que tem o full, o isolado e o broad. A gente também tem... Broad spectrum, que é um com todos os canabinoides, outro quando a gente tira um canabinoide, outro quando a gente isola um canabinoide. É isso que a gente tem. Só que dentro dessa... Eu não entendi, ó. Tem um que é com todos, você isolou um. E o outro? Você tirou um. Tá. Você tem todos os canabinoides e menos tirou um. E o outro você isola um. Você só isola em uma apresentação. Entendi. A gente tem a qualidade desse óleo. Então, a gente tem os óleos artesanais e tem os óleos de grau farmacêutico. Pessoal tentando extrair artesanalmente direto da planta, cuidado, hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem ONGs que fazem esse trabalho, né? É um óleo ruim? Não é um óleo ruim. Mas não é um óleo que tem a mesma qualidade e garantia de segurança que tem um de grau farmacêutico. Um medicamento e o... Exato. Né? De excelência e o outro lá... Exato. Imagina, por exemplo, qual é o problema do artesanal? Eu tô dizendo que aqui eu tenho 1.000 miligramas de CBD, só que ele não passa por uma análise de um laboratório terceiro para realmente confirmar que esse lote que eu extraí tem essa miligramagem. Similar. Então, a gente pode ter uma variação de qualidade no tratamento desse paciente. E isso pode descompensar o paciente. Quando eu trago um óleo de grau farmacêutico, um óleo que é submetido à análise, ele vem com o que a gente chama um relatório de cromatografia, garantindo ali todo... quê? Cromatografia. São todos os canabinoides ali listados, mais ou menos... E tem prazo de validade? Hoje o frasco fechado é aproximadamente 18 meses e ele é aberto 12 meses. Um frasco, independente da concentração, ele pode durar no tratamento de um paciente 2 meses ou até 1 ano. Depende da quantidade de gota que da concentração do ativo e depende da dose que ele toma. Tá. Então, por exemplo, eu trabalho com apresentações de até 6.000 miligramas de um canabinoide. Então, tem paciente que ele toma por dia 50 miligramas, esse frasco dura 7, 8 meses para ele, entendeu? Tá. Eu tenho apresentação que tem um nível altíssimo de THC e ele precisa... Não, dura 11 meses. Mais ou menos. Não, depende. Depende do quanto da tem conta da matemática lá. Então, mas depende... Você está falando de quanto? De dos 6.000 que você falou. Dos 6.050 miligramas dia. Tá. Então, eu não lembro de cabeça quantas gotas. Não, mas só porque eu pensei rápido também, não é que... Aí tem a questão do volume de óleo que tem no frasco. Tem gente que acha que comprar um frasco com 120 ml... Nossa, tô comprando cannabis pra caramba. Não, gente, pode ser um produto altamente diluído. Tá. Você pega 6.000, divide em 120 ou 6.000 em 30 ml. Tá. Você diminui a quantidade de óleo dentro do organismo desse paciente. Aí o cara mistura na água? Não, é sublingual. Você aplica as gotinhas abaixo da língua, segura um pouquinho, pode engolir, não tem problema. E de preferência após as refeições. E sabor, por conta das crianças, como é que é isso? Normalmente, de criança, ele tem um sabor... Não tem sabor de cannabis, né? O cheiro, que a gente normalmente associa ao cheiro, né? Não tem. A maioria é muito sutil e eles até, às vezes, associam algum...
como é que se chama? Tutti-frutti. Não, a baunilha, alguma essência de baunilha, de menta. Ou mesmo o sabor natural, ele fica com um sabor de praticamente nada, assim. Só de um olhinho. Mas colocar um sabor de criança é legal. Meter um tutti-frutti é legal, pô. Então, engraçado. Igual pasta de dente de criança. Por exemplo, se fosse a minha filha, ela não tomaria. Entende? Ela odeia remédio doce. Ela prefere tomar Novalgina ou preferia... Imagina, eu era pequena, minha mãe me escondeu na Aldecon. Isso não é normal. Sua filha vai no mercado e pede o brócolis. Tipo, não é normal. Isso não é uma coisa das crianças. É o biscoito recheado, pô. Então, tudo que você mexe no palato... Pega o biscoito. Não quero biscoito, não. Quero brócolis. Tudo que você mexe muito de sabor no palato do paciente, isso pode ser um problema. Entendeu? Eu tenho paciente, por exemplo, que não gosta do sabor vanila. É super sutil, não é doce, difícil. Mas é difícil. Vanila é uma coisa Nunca vai ter uma que vai agradar. Não, vai agradar todo mundo. Mas tem dos sabores naturais. A criança que gosta do doce. Também não é nada muito forte. E tem os que são saborizados. Tem aí que pra bom ajudar. saber, gente, porque criança Depois realmente... você deixa até os sabores, né? Exatamente. Eu acho legal deixar, né, o seu contato do Insta, né? O pessoal que tiver dúvida. Aí, produção, alguém tem dúvida aí? Pô, esse é um assunto A muito produção- legal. Falar sobre também a qualidade, porque assim, tá crescendo cada vez mais, né? As empresas. 300 empresas? Então, também de como que a pessoa vai escolher também. Exatamente. Como que eu chego Verdade. nisso? Como que a gente escolhe a situação aí Porque da aí, empresa, vai, do fica tipo... fica mais um Eu já pouco. tô sem sapato, agora eu já Achei tô que você ia cruzando as cair. pernas. Ó, Não. não só em relação, principalmente a concentração do ativo no frasco. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com óleo de É cannabis... patenteado? Isso por empresa, não? Não. Ah, tá. Quando eu comecei a trabalhar com os medicamentos, por exemplo, as outras empresas que eu conhecia no mercado, tinha o frascão de óleo. Aí os pacientes confundiam a concentração do ativo com a quantidade de óleo Mas que é tinha. porque o comercial Aí- dá uma enganada, ué. Então, aí a gente tinha que explicar isso pro médico, pro paciente, né? Isso é um diferencial. Por quê, gente? Não importa o tamanho do frasco, mas quanto mais concentrado ele tiver, mais ativo da planta. Você já ele tomou lá. esse tipo de... Eu faço uso de medicamento? medicação de alto CBD, faço para ansiedade normal e irritabilidade aí nos nossos TPM. períodos. Verdade. TPM é importante. Super bom, Melhorou? maravilhoso. Meu marido não sabe mais Não, quando eu tô de não TPM. sei. Aí eu tenho que perguntar pra Sabe, ele, antes né? ele falava Você falar pra mim, "Sibeli, você tá de TPM, não tá né?" resolvido também. Agora, dificilmente ele sabe, a não ser quando tá muito atacada. assim. Olha, gente, Não, mas fica a aí é dica, uma hein? informação que você não pode falar por ele, né? Não, mas é dele mesmo. Ele tem que falar. Produção, liga pro marido da Cibele, por Pergunta favor. se Mas ele ele falar, tá fala. enroscado. Mas melhorou muito. Essas coisas também não tem evidência nenhuma, tá, gente? Claro. Importante deixar isso bem claro. Mas melhora. Clínica- Você sente que você melhorou, assim? Não. A tua Não é irritabilidade. só eu sinto, não. Não, a tua Verbalmente eu sensação, ouvi isso do é. meu marido mesmo. A minha sensação é ótima. A questão de insônia, por exemplo. A evidência do uso da cannabis na insônia, os estudos no PubMed não mostram algo muito satisfatório. Mas, na parte clínica, é Você- assim, sensacional. Os médicos, os pacientes. Experiência clínica é experiência É. clínica. Não Aí você vai falar pro adianta. cara que não. Uma coisa interessante, né? Um médico me disse o seguinte: Que depende você de tem como o aquele trabalho foi smartwatch desenhado. que marca a qualidade do sono? Sim. Ele falou: começa a Interessante acompanhar a pontuação e quantas vezes você acorda. Aliás, a primeira pessoa da minha família a usar cannabis foi a minha filha, que ela tinha terror noturno. Na minha época de criança isso não existia, né? A mãe agora gritava, tem a uns gente já nomes tinha diferentes, medo da né? mãe e voltava a dormir rapidinho. Só olhava. Imagina. Tava nem levantar o chinelo, chamava né? a mãe, se acolhia ali no medo sozinha. E minha filha acordando toda noite, eu falava, né, que o terror noturno dela tinha até horário. Era absurdo o quanto atrapalhou a gente. E um neurocirurgião que eu atendi, ele falou: Cibele, dá o isolado pra ela. Traz o isolado pra ela que você vai ver que ela vai ficar super bem. Eu falei: ai, doutor, mas dá cannabis pra minha filha. Ele: Cibele, esse daí é de grau farmacêutico, não tem o THC, fica Olha o tranquila. preconceito. É o medo. Olha da onde vem o preconceito. É o É o medo. medo, é o medo, né? Porque você fala assim, pô, se usar pra uma criança que tem epilepsia, né? 90 no dia é uma coisa. Alguma criança tá acordando à noite vai achar que é frescura da mãe e do pai, né? E não era. Também atrapalha o crescimento da criança. Do pai não era. Não. Gente, pois ó, na época já chegou a demorar para chegar o óleo de cannabis no Brasil 3 meses para sair a autorização da Anvisa. Olha como a gente Vinha a pé? avançou. 3 meses para sair a autorização, tirando o prazo de importação. A gente fez a autorização no nome dela, compramos a medicação, chegou em casa. Não, e você consegue mais fácil do que outra pessoa. Não existe. Não existe isso. Não existe. Tá. Você tem que fazer. Na época que eu comprei, a primeira vez que eu comprei, eu tinha que fazer autorização. Isso não tem como 3 adiantar. meses.
É a Anvisa não é a minha empresa, é a Não, Anvisa entendi, que autoriza. entendi. E a empresa, obviamente, que trabalha de forma correta, ela não vai liberar isso. É igual e correr o material risco de customizado, é de ter terrível. algum problema, 3 enfim. meses é muito tempo. É bastante. Muito tempo, mas chegou a isso, tá? Eu lembro quando chegou a medicação em casa, foi numa sexta-feira, e a gente super ansioso, né, pra ver se ia dar certo. Começou a administrar um remedinho, uma gotinha de manhã, uma à noite, passou. A cada 2 dias a gente aumentou uma gota. Na próxima sexta-feira, e na época eu tinha uma recém-nascida e tinha ela. Então eu acabava tendo que dormir com uma, meu marido com Tava a mais tranquilo, velha. tava Tava tranquilo, fácil a vida. E ele falou pra mim assim, ela dormiu a noite inteira, super bem. E olha que mais impressionante, não é um remédio pra dar sono, é pra melhorar a qualidade do sono. Ele não induz sono, gente. Não é pra você tomar pra dormir que nem um Zolpidem, como é que é o nome daquele? Como é que é o nome daquele outro forte pra Não, caramba? mas tudo bem. Dexotan, essas coisas. Ah, e depois eu vou lembrar. Isso, hoje, se eu prescrever, quanto tempo demora? 15 dias úteis pra chegar na casa do paciente ou da farmácia. Se você precisar, tem. Diazepam. Não, porque da farmácia precisa da receita azul, que não vai... É difícil. Não, então, 15 dias úteis. Pra chegar na casa dele no máximo. Já chegou em menos tempo? Já. Mas 15 dias são 20 dias corridos, basicamente. Olha que evolução, né? Muito bom. Não, 3 meses para 20 dias. E aí. Vou voltar. Vitor, como que a gente escolhe a importância da concentração de óleo dentro do frasco? Não, eu vou voltar. Deixa eu terminar de falar dela, que ela não dormia. E aí começou a dormir. Aí não é pra induzir o sono. Aí ele falou, será que funcionou? Vamos esperar mais alguns dias, né? Pode ter sido uma coincidência. E, de repente, minha filha passou a dormir a noite inteira super bem. Aí você fala, caramba, não funciona no sono? Como não? Minha filha vai inventar um efeito aqui placebo? Como que isso é possível, né? Então, ajudou muito a gente. E é onde as pessoas começam a ter credibilidade, né? Você não tentou tirar para ver se ela... Ela parou de usar. Depois, não, o terror noturno, ele afeta a primeira infância, né, das crianças. Então, entre o primeiro ano até 4, 5 anos, pode acontecer dela ficar... Mas passou. Ela tomou óleo por 1 ano, depois eu tirei o óleo dela. Tirou e tranquilamente e ela se dorme resolveu. super bem, super bem, super bem. Olha que legal. O que você falou do frasco? Então, quando você estava começando a falar, né? Dos Como a concorrentes. gente escolhe? Como que escolhe o frasco, né? Como que a gente faz o uso da medicação? Primeiro, é realmente a empresa te apresentar um portfólio que tem todas essas garantias, essas certificações. Falar, olha, doutor, por exemplo, hoje eu tenho o frasco que na caixinha tem um QR Code e a pessoa consegue tirar a cromatografia do produto com o próprio celular. Isso tudo mas traz tem uma 300, confiança. deve ser uma briga do caralho. Mas eles não conseguem chegar em todos esses profissionais, porque tem que ter aí uma equipe capacitada, com conhecimento técnico. Então, você vai escolher... Eu falo, né, até para o pessoal da empresa, eu falei, a empresa, você passa a confiar nela num segundo momento. Porque primeiro você tem que confiar em quem está te passando a informação. Você tem que sentir segurança, olhar e falar, puxa, que legal, vou experimentar. Aí, a partir da sua primeira experiência... Olha o comercial, ela vem, uma concentração põe um vidrinho. Aí o outro é o mesmo negócio, só que eu ponho num vidro grande. Aí, comercialmente, dá uma enganada. Mas a gente desengana vocês, sabe? Não, mas é você isso. entendeu? Você entendeu a ideia? Nosso papel é explicar a diferença dos óleos. Lá no meu nunca ninguém foi E aí, também. outra questão também. Aí vai lá a no gente do está médico. comparando os Ele mesmos tá produtos. dando vários toques para você ir lá, entendeu? Não, mas tô eu vou. dizendo assim, ó, lá eu nunca vi isso, entendeu? Aí, por exemplo, tem 2 produtos com a mesma concentração. Aí a gente vai ver preço. E um é desse tamanho, um galão. Né? O seu Não, é o então, a frasquinho. gente tem que olhar tudo isso. O concentrado... Aí tem a questão de sabor, por exemplo, que de uma empresa para outra pode mudar. Tem empresa que o sabor é horrível, o óleo é mais escuro, aí isso cria Tem um sabor uma experiência. bom também, não é? Tem. E preço é uma coisa que tem que ter vantagem. É um produto que o paciente que usa é um paciente crônico. Ele é um paciente que tem Não uma pode doença. ser nada exorbitante, Então ele não consegue dar a gente tem que ter continuidade. adesão. Porque ele não pode tomar, continuidade, melhorar né? e parar Tomar de um tomar. dia. Não existe. Então, doutor, eu garanto que ele vai ter O uma adesão mínimo ao o cara tratamento. compra para quanto tempo? No mínimo o quê? Eu compro isso para quanto tempo, assim, para ver se vai Qual que é a funcionar? sugestão? Comprou um frasco, a gente vai... Qual que é a experiência, né? Ter a relação de custo-benefício. Saber se funcionou e em quanto tempo o frasco Não, mas o durou. frasco pode ser um galão ou pode ser um pão. Só que Quanto que é o aí- mínimo, assim, se eu fosse comprar para pouco tempo? Para testar se funcionaria. Então, a maioria dos frascos que eu trabalho hoje são de 30 ml. Não existe Entendi, isso. entendi. Você vai ter que comprar um para experimentar. Aí toma 1 entendeu? ml. Não existe isso. Também Você não vai ter existe. que chegar em alguma dose. Então, você vai começar com as Gotinhas. gotas. E pode ter paciente, sim, que toma
por volta de ml, dependendo aí dos sintomas que ele tem, né? Pode acontecer. Aí, se ele tomar 1 ml por dia, o frasco tem 30 ml, dura 30 Eu dias. atendi uma paciente Sim. esses dias, eu falei, vamos tomar um café? Ela falou, vamos. Quantas gotas? Ela falou, 2,5. Eu falei, caraca, me ferrou. Como é que o cara vai pôr 2,5? Aí você põe 2 ou põe 3 e finge que não viu. Como que eu ponho a meia? Ah, 2,5. Nossa. Tipo de Olha o gente grau de você não- exigência da mulher. Esse precisa de Você cannabis, não talvez. Né? compraria. Na 2,5. cannabis não tem isso. Eu não tem coloquei como. 3, eu vou confessar agora. Mas é isso. Como que tava doce? Então, eu também não dei nem esse espaço também. Mas 2,5. Tem que ter um meio ali, não dá pra marcar o meio. Não existe isso. Outra coisa interessante em relação ao óleo, né? Em 1 ml no óleo de cannabis, ele cabe exatamente não, aproximadamente entre 33 a 35 gotas. Diferente da pipeta com água. Ah, tá. Entendeu? Então, Mas 1 aí o ml do comercial um óleo- engana o outro e põe de um jeito que você se engana, né? O cara que você tá vendendo. Tipo, você vai e me oferece 1 ml por tanto. Aí o outro vai lá e coloca de um outro tanto. Não. A pipeta... A mesma coisa, 1 só- ml da pipeta do óleo... assim, Uma pipeta de 30 Não, é a ml. mesma coisa. Tô falando É do a lado mesma coisa. comercial do cara achar que tá comprando mais. Na verdade, não tem como, porque o que vai mudar é, por exemplo, a viscosidade do óleo. Se tiver mais denso, cabem menos gotas. Se ele tiver mais viscoso, cabem mais Tome. gotas. Então, assim, em lugares mais quentes, cabem mais gotas em 1 ml. Mas isso não tem nada a ver com a É que tem uns empresa. lugar Isso tem a quente. ver... Não Tem tem uns nada lugar a ver. quente, Ah, né? outra coisa que diferencia a qualidade do óleo que ele está usando. Se é um azeite, se é um óleo Que eu vou de botar milho, um azeite? se é um óleo de MCT. Tem diferença do veículo. Óleo MCT é Por bom. exemplo, a linha que eu trabalho Eu não é sei só o que óleo é isso. MCT. Não tenho ideia do que você tá falando. É um óleo de triglicéridos. Como é que se fala? Azeite eu sei, mas Cadeia MCT... média, triglicéridos de cadeia média. É a melhor qualidade de óleo que a gente tem hoje para trabalhar em medicação, principalmente. Trabalha com MCT? Tô aprendendo agora. Então, essa questão também é um diferencial no produto para o paciente O que vai veículo. fazer uso. O veículo. Cara, mas é um assunto que eu acho que não tem Tem fim. 10 dias aqui pra ficar Não, teste. porque é tudo muito diferente, né? Dentro Velho, do mesmo assunto. eu acho legal a gente pegar todas essas perguntas que vão chegando Vai agora chegar. e fazer. Vai chegar. Vai porque é muito vai diferente, né? Não é uma coisa que chove no molhado, é uma coisa Sim. diferente. Sim. chover, né? Que mais, produção? Conta aí. Tem mais uma série de perguntas que está chegando aqui. Eu acho que seria legal a gente marcar. Bacana. uma segunda, porque Realmente vai é ser muita importante. coisa. A gente Tá? pode Tem pensar algumas nisso. perguntas no caso. Na linha culinária, tá? Pode ser aplicado também para tratamento ou não? Como Tem assim? bastante tratamento. Bolo, já ouvi isso aí. Tem bastante Não gente. tô Bolo. sabendo. Ah, você fala Nunca vi um bolo. de suplementação, Sim. Então, gente, não é a minha expertise falar de suplementar com... Você não vai no Por Masterchef, exemplo, não? Vamos chamar o Não vai no Baracacha aqui. Masterchef? Como é que era o nome daquilo? Era... Masterchef não é o cereal, né? Não trabalho com isso ainda, gente. É novidade aqui pra Cereal, gente. Lá fora eu sei que tem com gente leite. que já faz uso, mas honestamente Não eu sei não como é que é tenho isso. propriedade pra como falar. complemento Cereal pra mim é nutricional, me parece que é do- bem interessante. Para estética também está sendo usado. Já. Isso eu trabalhei com produto para dermato, tem anti-aging, enfim. Não conheço também o antes e o depois para falar o quanto melhora com os canabinoides aí no creme. É tudo muito novo ainda. E não tem amostra. Então, você imagina para um médico podia trazer umas amostras Mas pro olha pessoal só, que assiste o canal, pô. Em questão Os creminhos aí, pô. dermato, olha o que funciona. Por exemplo, paciente tem psoríase. Funciona super bem. Paciente que tem escaras, né? Por ficar muito tempo na cama. Tem produtos de uso tópico para melhorar ali as feridas. E melhora muito. Hoje a empresa tem um lançamento de um roll-on para atleta. Então, você tem uma lesão ou, tipo, né, peguei forte na academia, tô sentindo uma dor muscular, você passa esse roll-on, a absorção dele é excelente, melhora a dor muscular e o desempenho para você pegar mais forte no dia seguinte. Então, já tem. Gostei disso. Meio hein? exagero isso aí também, né? A Aí gente eu tem corri agora... muito, ó, vou passar um Para que eu não rolon. consegui andar do Vou estacionamento passar um aqui de rolon, dor, ah. tanto O que a treinar. gente tem de lançamento também? Enxaguante bucal. Ah, Para não. inflamações. Lançou no Ciosp agora. Sente- Não fui no E Ciosp. pasta Eu não de fui. dente. Eu não fui no Pasta de Ciosp. dente. Sério? Tudo Tá que é bom. de inflamações que Enxaguatório. afetam a mucosa é para usar. Tipo, Mas também É que eu não quero falar tudo nome autorizado. comercial do não sei o que, Gard. Gard. Ah, Gard, Tipo, entendi. porque é inflamatório, Entendi. não é? Na verdade, abre qualquer área. De moda... Pra tudo. Pra tudo. Por isso que eu falo, gente. O cabelo tem uma plantação. O que a gente tem que se preocupar quando a gente vai optar pela cannabis? Pra gente não banalizar o que é bom,
tem que ser bem indicado. Então, não é Isso qualquer aí. pessoa que Mas possa como usar. tudo, o diagnóstico para tudo deve ser. Exatamente. Porque se você não sabe o que você vai tratar, você não sabe o efeito bom que vai ter em alguma coisa. Tipo, Exatamente. pra que eu tô usando? Que a tomada de história e você conhecer muito bem o paciente para prescrever também é Sim. muito importante. É isso Sim. aí. Por exemplo, o paciente tem vários sintomas ali. Doutor, qual que é o pior? Qual que incomoda mais ele? Vamos focar em uma coisa? Porque ele precisa saber exatamente o que vai melhorar. Para ele dar valor no tratamento. Senão ele não vai aderir vai saber. e não vai saber te passar. Então, puxa, Sibeli, no caso dela, a questão principal é dor. A Sibeli tem que voltar. A Sibeli vai ter que voltar. Cara, é muita É muita coisa. Sibeli. coisa, verdade. Tipo, não deu pra gente perguntar. Sério, de coração. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Imagina. De Eu E as agradeço, perguntas a gente gente. manda ou já deixa combinado para voltar? Porque, tipo, tem O muita que coisa. vocês tiverem... Vai que chover a de gente mais traz perguntas na aqui. próxima, não tem Ah, com Cara, é certeza. sensacional. Gostaram? É Que tudo bom. muito diferente. E tem que ter isso aqui. É muito Todas as perguntas a gente vai mandar para E ela. pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e Ativar o sininho. isso é importante. Né? Grande- Seguir Disbraban, Nix Travel. Nix Travel. Os parceiros Os aí. parceiros, Banana Banana e Viagem tá no Viagem, jeito. ó. Uhul. Estamos tentando outras coisinhas aí, vamos ver o que acontece. Obrigada, pessoal. Um beijo a todos. Obrigada, gente.